Agora, eu queria ler uma coisa aqui pra vocês, que eu separei aqui no Gemini, beleza? Eu fiz uma perguntinha pro Gemini me dar aqui algumas bases históricas. Eu pedi a ele pra fazer o seguinte, ó, me dê base histórica de quais os hábitos, atitudes, ações que as mulheres cristãs foram gradativamente deixando após a normalização do pensamento feminista na sociedade. Então o Gemini, lembrando, o Gemini, né, a IA, ela não é politicamente incorreta, ela é politicamente correta. Então, ela fala endossando, colocando essas mudanças como progresso social. Então, olha para você ver, não é o coisa aqui sendo tendencioso para o meu lado. Vamos lá. A normalização do pensamento feminista ao longo do século 19 e 20 transformou fundamentalmente a sociedade e, consequentemente, alterou de forma gradativa os hábitos, atitudes e ações das mulheres cristãs. É importante notar que essa transição não ocorreu da noite para o dia, nem de maneira uniforme. Diferentes denominações, católicas, protestantes, históricas, evangélicas, pentecostais, absorveram essas mudanças em ritmos e intensidades distintos. Com base na história social e eclesiástica, veja os principais hábitos e ações que as mulheres cristãs foram gradativamente deixando de praticar após o avanço do feminismo na sociedade. 1. Abandono do uso obrigatório do véu, cobertura da cabeça. Até meados do século XX, o uso do véu, mantilha ou até um chapéu pelas mulheres durante os cultos e missas eram a norma na totalidade das igrejas cristãs, baseado na interpretação literal das passagens em 1 Coríntios 11, ou seja, durante 2000 anos de igreja, ou 1900 anos, né, de igreja, todo mundo sempre leu aquilo da mesma forma. Então, para o cristão hoje dizer que não, hoje nós estamos certos e eles estavam errados, ele tem que dizer que, na verdade, o Espírito Santo apenas revelou isso agora. Deixou todo mundo na burrice, inclusive o próprio Paulo, que escreveu 1 Coríntios, claramente, né? Todo mundo tava burro ali, sem o Espírito, sem discernimento. Hoje foi revelado, entendeu? Agora a gente sabe a verdade. Eles não sabiam não, era animal. A mudança com a ascensão da primeira e segunda onda do feminismo, que questionavam símbolos de submissão de sexo. As mulheres cristãs passaram a ver o véu mais como um costume cultural da época da era apostólica do que como um mandamento eterno. Concílio Vaticano II, 1962, 1965, na Igreja Católica e a modernização das igrejas protestantes tradicionais aboliram a obrigatoriedade do acessório, que hoje permanece apenas em ramos muito tradicionais ou ortodoxos, ou eu acrescentaria aqui raízes, né? Verdadeiros, enquanto os outros são falsos. 2. A submissão cega nas decisões familiares e domésticas. O modelo familiar tradicional cristão era rigidamente patriarcal. A mulher cristã era instruída a abdicar de suas vontades em prol das decisões do marido, que era a liderança do lar, que detinha a palavra final em tudo, desde as finanças até o planejamento familiar. A mudança. O feminismo introduziu o conceito de autonomia e igualdade no casamento. Gradativamente, as mulheres cristãs deixaram a postura de adjutora silenciosa para exigir um modelo de coparticipação ou liderança compartilhada. Se identificou? Alguém se identifica? Mesmo em ambientes teológicos mais conservadores, que ainda defendem o conceito complementariedade, as atividades práticas mudaram. Decisões hoje são tomadas em consenso e diálogo que substituiu a obediência única e unilateral. 3. A restrição do papel de Amélia, exclusiva do lar. Por séculos, o ideal de feminilidade cristã estava restritamente ligado aos papéis da esposa, mãe, dona de casa. Trabalhar fora era visto por muitas comunidades como uma falha espiritual ou um abandono de seus deveres divinos e maternais. A mudança, a entrada em massa de mulheres no mercado de trabalho nas universidades, bandeiras centrais do feminismo, normalizou a carreira profissional para a mulher cristã. Elas deixaram de aceitar o confinamento doméstico como única esfera de utilidade e passaram a conciliar a fé com ambições profissionais, independência financeira e formação acadêmica. 4. O silêncio institucional e a exclusão da liderança religiosa. Durante a maior parte da história da igreja, as ações das mulheres na comunidade limitavam-se aos bastidores, cuidar da limpeza, preparar a ceia, lecionar para crianças e outras mulheres na escola dominical, organizar chá de caridade. O púlpito era território exclusivo masculino. Mudança, fortemente influenciadas pelo feminismo cristão. Olha, é a IA, tá? Peraí, pô. Feminismo cristão, entre aspas.
ou igualitarianismo teológico? Não sou eu, é a IA. A partir dos anos 1970, muitas mulheres cristãs deixaram de aceitar o silêncio nos bancos. Elas passaram a buscar ordenações e o direito ao voto nas assembleias das igrejas. Hoje, em grande parte das denominações protestantes históricas, como anglicanos, metodistas e batistas alinhados à Convenção Batista e em ramos pentecostais, é comum ver as mulheres exercendo o papel de pastoras, bispas, diaconisas e teólogas. Sim, código rígido de vestimenta e modéstia corporal. Ah, meu Deus! Começaremos aqui o sermão. Até o início do século XX, os hábitos de vestimenta das mulheres cristãs eram extremamente restritivos. O uso de calças compridas, maquiagem, joias vistosas, cortes de cabelo curto ou qualquer peça que mostrasse os ombros ou joelhos eram terminantemente proibidos ou fortemente desencorajados ou ostracizados na maioria das igrejas. Mudança. À medida que o feminismo desconectou a moralidade feminina do tamanho da saia e defendeu a autonomia sobre o próprio corpo, a definição de modéstia no ambiente cristão foi ressignificada. A maioria das mulheres cristãs deixou de seguir regras legalistas de vestuário, adotando calças compridas, maquiagem e roupas modernas no seu cotidiano e nos cultos, transferindo o conceito de modéstia da cobertura de tecido para a postura do coração. Olha que lindo, hein? Ficou mais profundo, né? É porque, né, eu não vou olhar para a aparência, eu vou olhar para o coração. Aí já quer desvirtuar, né, isso, passagens bíblicas. 6. A aceitação passiva do sofrimento dentro do matrimônio, o tabu do divórcio. Historicamente, o divórcio era um dos maiores tabus no cristianismo. Mulheres cristãs em casamentos infelizes, negligentes ou até mesmo abusivos eram frequentemente aconselhadas por lideranças religiosas a carregar a sua cruz, orar mais e suportar situações para manter a santidade no matrimônio. A mudança. A revolução legal e cultural promovida pelo feminismo em relação aos direitos da mulher e ao divórcio mudou essa mentalidade. Mulheres cristãs passaram a deixar relacionamentos destrutivos com muito mais frequência. A própria teologia pastoral de muitas igrejas precisou se adequar para priorizar a integridade física e psicológica da mulher acima da manutenção institucional de um casamento falido. Nota histórica. Esse processo gerou e ainda gera fortes reações. Nos anos 1970 a 80, em resposta ao avanço do feminismo, surgiu a chamada direita cristã e movimentos de feminilidade bíblica, que tentaram resgatar os hábitos antigos. No entanto, mesmo as mulheres cristãs mais conservadoras de hoje vivem uma realidade prática muito mais autônoma e instruída e livre do que as suas antepassadas do século XIX. Então, assim, vamos lembrar uma coisa, né? Cara, isso aqui é impressionante. Eu fiz uma pesquisa rápida no YouTube e o cara, o pregador americano falou, né? Under the same mission, né? Debaixo da mesma missão, é isso que é a submissão. Quais são as chances, né? Então, repare, né? Todas essas práticas, né? Elas eram mal vistas dentro do ambiente cristão, entende? O visual da mulher, uso de calças, maquiagem, cabelos curtos, isso era mal visto. Maquiagem. Então, qual era a sociedade? Era cristãos, pelo menos eram a maioria, inclusive, né? Os cristãos, eles eram, como se diz, aquela norma moral, né? A maioria moral. Quem estava aqui na live da Aya, né? A maioria moral. Existia a maioria moral, entendeu? Que lutou contra os avanços do feminismo. Mas você tinha aquela parcela da sociedade que era mais rebelde. Você tinha aquelas meninas que usavam maquiagem, que usavam calça ou roupa curta ou cabelo curto, enfim. Então isso sempre existiu. Mas qual era a maioria? A maioria era a maioria moral. Eram as mulheres que davam mais prioridade. Davam mais prioridade à sua maternidade e à constituição da sua família. Essa era a maioria. Elas gostam da ideia de se colocar como opositoras às feministas extremas que fazem o que querem com o corpo delas e colocar como uma espécie de superiores morais. Mas quando os homens vão e querem chamar elas para conversa séria e dizer assim, vamos ver o quão conservadora você é, vamos ver o quão tradicional você é, elas não querem essa conversa. Vamos lá? Que precisa ser arrancado é o coração dele que está cometendo adultério. Então, a responsabilidade moral da luxúria é da pessoa que está olhando com a intenção impura. Mas isso de nenhuma forma significa que a mulher não tenha responsabilidade. Isso desmonta aquela história de tentar abrir mão da responsabilidade ao dizer que a luxúria só é problema dele e eu não tenho nada a ver com isso. Porque o amor cristão pensa de uma forma diferente. E a Rosária fala tão bem sobre isso, porque ela diz que quando um homem vê uma mulher imodesta na igreja, na escola ou no mercado, ele frequentemente é lançado numa batalha interna feroz contra o próprio pecado. Eu queria falar sobre isso. Eu não. Eu sei que vão ter gente me zoando de ser homoafetivo. Pode ficar à vontade, pode me zoar aí. Mas isso já teve muito poder sobre mim. Quando eu vejo uma nega que ela tem um corpo muito turbinado e poderoso, tá? O poder que outrora
ela me acometeria. Ela não tem mais. Ela não tem mais esse poder. Eu me sinto Telden, né? You have no power here. Não há poder sobre mim mais. Entenda, eu posso achar bonito. É normal. Não há um poder de influência, é um poder que me muda de dentro, entende? Eu não tô dizendo aqui, tá, que se eu ver um corpo de uma mulher maneira e tal, e quanto mais despida, não me afeta. Espero que todo mundo esteja me entendendo, né? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que não causa em mim o efeito daqueles boomer, meu, que a nega vai pra igreja com um decotão e tal, e os caras ficam disfarçando pra dar uma olhadinha, e puxa de rabo de olho, entendeu? Mas no sentido que eu não tenho nem que me controlar. Foi acontecendo isso comigo com o tempo, entendeu? Não foi uma coisa que eu fui me treinando, não. Foi rolando. Comecei a achar isso tão... Eu não sei, deve ter alguma coisa a ver com o sentimento negativo que eu tenho com relação a essa atitude. Foi me dando uma aversão. Ó aí, ó. O PL aí, ó. Foi me dando uma aversão. Eu vejo a nega fazer isso na igreja, me dá aversão, tá ligado? Eu olho assim e falo, caraca, mano. Não sinta, não. Pô, melhor não olhar não, né? Não. Da luxúria. E é uma guerra real. Eu acho ridículo só. Também existe outra guerra quando uma mulher vê uma outra mulher imodesta, que aí entra no pecado da inveja. Então a falta de modéstia não afeta só o homem, mas também coloca uma competição entre as mulheres, despertando uma inveja e destruindo a comunhão na igreja. E a Rosária ainda dá uma percepção muito interessante quando ela mostra que um jovem que está nessa luta, o que ele vai pensar da outra jovem que está se vestindo de uma forma não modesta propositalmente. Ele vai concluir que ela não é uma irmã confiável no Senhor e nem uma potencial esposa piedosa. Ele vai ver, de certa forma, como se fosse aquele valentão briguento da escola, ou simplesmente como uma moça tola. E pensa como que é deprimente ir de uma potencial ajudadora para uma pedra de tropeço. E isso é uma coisa muito séria ao longo das escrituras. A palavra do grego é escândalo, de onde vem a nossa palavra escândalo. E originalmente ela se referia a uma armadilha onde a isca era colocada. É aquilo que faz a presa tropeçar na armadilha. Então, quando a Bíblia chama alguém de pedra de tropeço, tá dizendo que essa pessoa funciona como uma isca para levar os outros à destruição. E esse termo aparece em várias passagens. Romanos 14:13 vai falar para não colocarmos pedra de tropeço aos irmãos. 1 Coríntios 8:9 também vai nos dizer para que a nossa liberdade não venha a ser pedra de tropeço aos mais fracos. E depois, em Mateus 18, o Senhor Jesus ele traz uma advertência muito forte sobre a questão da pedra de tropeço. E o Senhor Jesus ainda diz, ai dessas pessoas. E essa palavra ai, como a Rosária diz, é o tipo de palavra que você jamais quer que seja direcionada a você. Porque na Bíblia... Bom, sinto muito as pedrinhas, hein? Sinto muito as pedrinhas que estão por aí na igreja, né? E intencionalmente, né? Pegando ali o aspirador e... Entendeu? E aí pronto, aí ela vai e prende, né? A roupa, dá um pontinho e tal, e vai assim, a vácuo. Sinto muito, né? Porque o mestre está dizendo ai delas, entendeu? Já era. Ela é uma expressão de julgamento e maldição daqueles por quem vem o escândalo. E a Bíblia nos mostra que dentro da igreja nós temos uma responsabilidade pelo bem espiritual uns dos outros. Nós estamos em pecados e nós estamos ativamente levando outras pessoas à tentação. Mas agora a gente precisa entender que a gente não vive em um vácuo. Nós vivemos em um mundo que é inundado de cosmovisões, de visões de mundo, que muitas vezes absolutamente rejeitam o que a Bíblia fala, especialmente sobre modéstia, feminilidade e a diferença entre homem e mulher. E cosmovisões têm consequências e cosmovisões ruins têm vítimas. E muito frequentemente mulheres cristãs são vítimas sem nem perceber que estão absorvendo ideias que completamente contradizem a fé. E existem em especial 3 sem nem perceber? Não sei. Você que tá dizendo. Cosmovisões que declaram guerra aberta contra Eu não gosto de tratar a maioria delas como essas retardadas, tá ligado? Eu não sabia que eu tava aqui. Cara, dá um Google e vê o que a Bíblia diz sobre essa atitude que você tá tendo, tá ligado? A Bíblia diz X e você age de outra forma. Eu não acho, não. Leva elas a agir de uma forma contrária à palavra e elas não sabem. Complicado isso aí. Que é o feminismo, o transgenerismo e o igualitarismo. Então vamos entender cada uma delas aqui, fazendo um resumo do que a Rosária fala. O feminismo, na sua essência, afirma que a independência da mulher em relação ao homem é um bem social maior do que a grande história que Deus escreveu. É uma cosmovisão que coloca a autonomia feminina, esse direito de fazer o que quiser sem ter que prestar contas, acima dos mandamentos de Deus. E o feminismo surgiu de uma forma organizada ali no século XVIII e ganhou a sua força no século XIX. E aqui, seguindo o resumo que a Rosária faz. A mãe do feminismo ocidental foi a Mary Wollstonecraft. Notou? 19. E aqui... Notou o padrão? Vou deixar você olhar o padrão. Nota o padrão. Note o padrão. Surgiu de uma forma... Notou ou não? Ainda não? Ninguém nada? Só dragão. Só canhão, tio. Não tem nada legal aqui, tá? Não tem nada assim, ó. Ali vai. Não, nada. Nada. Nenhuma ali. Nenhuma. Inclusive, suspeito muito dessa que tá aqui na frente. Here I come. É uma mulher? Na época, né, não tinha muito, né, o que se tem hoje, hormônio, aplicação, nem nada. Isso não pode ser uma mulher.
organizada ali no século XVIII e ganhou a sua força no século XIX. E aqui, seguindo o resumo que a Rosária faz. A mãe do feminismo ocidental foi a Mary Wollstonecraft, que escreveu uma reivindicação dos direitos da mulher em 1792. E a Wollstonecraft, ela foi uma defensora do chamado amor livre, aquela ideia de que poderia se ter relações sexuais fora do casamento, porque ela considerava o casamento uma escravidão para as mulheres. E ela teve 2 filhas, uma delas fora do casamento, e uma das suas filhas foi a Mary Shelley, autora de Frankenstein. E ela também viveu a filosofia da sua mãe e fugiu com o poeta Percy Shelley enquanto ele ainda estava casado. E a esposa dele, Harriet, se afogou em um rio quando esse caso veio à tona. E do outro lado do oceano, a Susan B. Anthony fundou o feminismo americano. Ela nasceu em 1820 e ela conseguiu trazer uma notoriedade ao movimento feminista ao juntar com a causa da temperança, que era a luta contra o alcoolismo. Mas existe uma diferença significativa entre a Wollstonecraft e a Susan Anthony, que era os filhos. A Wollstonecraft foi mãe de 2 filhos, mas a Susan Anthony, ela foi solteira durante toda a sua vida e nunca teve filhos. E pela primeira vez na história ocidental, a ideia de que ser solteira e sem filhos era superior a ser esposa e mãe ganhou uma expressão pública. E teve uma terceira voz do feminismo, que foi a Margaret Sanger, que ela nasceu em 1879 e ela foi a mãe dos direitos reprodutivos, que isso é simplesmente um eufemismo para a palavra aborto. E ela acreditava que o aborto era mais importante do que o voto, tanto que ela fundou a sua primeira clínica de aborto, que depois se tornou a Planned Parenthood, que é a maior fornecedora de abortos no mundo hoje, em 1916. E isso foi 4 anos antes das mulheres conseguirem o seu direito ao voto. Então pensa nisso. Para o movimento feminista, eles preferem matar bebês do que ter direito ao voto. Isso revela muito sobre esse movimento desde o início. E como que o feminismo ataca a modéstia? Primeiro, ao rejeitar a ideia de que existe um desígnio de Deus para a feminilidade. Porque se não existe uma natureza feminina criada por Deus, então não existe uma forma apropriada ou imprópria de uma mulher se vestir e se comportar. Tudo vira questão de preferência pessoal. Segundo, ao colocar a autonomia individual acima do bem da comunidade. Se eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo, então ninguém pode me dizer que eu deveria considerar o impacto das minhas escolhas sobre os meus irmãos. E assim vem a velha frase do meu corpo, minhas regras, que é o completo oposto do amor cristão. E a terceira forma como o feminismo declara guerra à modéstia é ao transformar a modéstia como se fosse uma opressão patriarcal. E assim, segundo elas, a modéstia se torna algo destrutivo e não um deleite a ser cultivado. E agora, a segunda cosmovisão que se opõe à modéstia, que é o transgenerismo. E o transgenerismo, de certa forma, é o filho bastardo do feminismo e, ao mesmo tempo, o seu assassino. E o ponto de conexão aqui é que no feminismo clássico, elas criaram uma suposta distinção entre o sexo biológico e o gênero cultural, como se fossem coisas completamente diferentes. Segundo elas, o sexo é quem você é fisicamente e o gênero é o papel que a sociedade impõe. E assim, segundo elas, a libertação feminina viria de separar essas duas coisas. Você poderia ser biologicamente uma mulher, mas não precisava se conformar aos papéis de gênero que a sociedade esperava que você se conformasse. Só que a gente consegue perceber... O que você não sabe, né, minha coleguinha, é que não veio delas, essas ideias, entendeu? Não veio delas. É difícil saber de quem veio exatamente, mas... se você quiser encontrar o cara mais antigo que já falou sobre isso, e algumas delas possam ter ali mencionado ou elaborado mais a ideia, você vai chegar num cara chamado Magnus Hirschfeld, que iniciou o Instituto de Pesquisa Sexual da Alemanha, entendeu? E lá ele difundiu a ideia do transgenerismo. Então Berlim estava cheio de trans, entendeu? Ele foi o cara, entendeu? Ele, né, no caso. Que na visão cristã isso é um erro completo e absoluto. O mandato de Deus na criação em Gênesis deixa claro que quem você é biologicamente informa os seus papéis e as suas responsabilidades. A sua capacidade de gerar filhos, por exemplo, não é um acidente biológico sem significado. É parte do plano de Deus para a mulher. E assim a gente vê que o sexo e o gênero não são coisas separadas. Mas aqui tá a questão. O transgenerismo pegou essa distinção feminista e virou de cabeça para baixo. Então, o feminismo dizia que o sexo biológico é real, mas o gênero é uma construção social que nós podemos ignorar. Mas o transgenerismo disse o oposto, de que o sexo biológico não significa nada e o que importa é o seu gênero, a sua identidade interna, a sua expressão pessoal. E então chega no que a Rosária Butterfield diz, que o transgenerismo matou o feminismo. Porque se um homem pode se declarar uma mulher simplesmente porque ele se sente uma mulher, então o que significa ser uma mulher? Se a biologia não define nada, então a categoria mulher perde todo o seu significado. E as feministas que lutaram pelos direitos das mulheres, de repente não conseguem nem sequer definir o que é uma mulher. Mas agora, porque eles não precisam disso, né? Eles não precisam disso. Eles não precisam defender ou explicar nada que é uma mulher e tal. Eles não precisam disso. É o que o professor mesmo falou aí, ó, no áudio. O professor veio do além para falar isso. Eles mudam de ideias e defesas como quem muda de cueca. A ideia é, defendendo essa ideia aqui, podemos enfrentar este obstáculo? Defenderemos. Mas essa ideia vai em contradição com aquela outra que estava defendendo. Não importa. Agora a nossa defesa é essa.